Agora a gente começa a falar sobre o inadimplemento. Quando você deixa de honrar pontualmente as prestações, quando você deixa de pagá-las, isso tem repercussões que vão muito além da multa do contrato, né, daqueles 2%, que normalmente é isso nesses contratos, e do 1% ao mês e da atualização monetária. Quando esse atraso chega a 60, 90 dias, as implicações começam a ficar um pouco mais sérias. O banco pode exercer a consolidação da propriedade. O que é isso? Ele já tem a propriedade do imóvel, mas ele pode tê-la completamente, tá, cancelando aquela alienação fiduciária e tendo aquele imóvel exclusivamente para ele. Tá? Isso requer que determinados passos sejam seguidos. Um dos seus direitos é a purgação da mora. O que é a purgação da mora? É você quitar todos os seus débitos, todas as parcelas que estão em atraso, multas, juros, eventuais cotas condominiais, despesas de cobrança que a instituição financeira teve, e demais, todas as despesas e custos relativos a essa cobrança você tem que pagar. E, além disso, você pode também renegociar com a instituição financeira. Na maior parte das vezes, a instituição financeira, ela não quer o imóvel, ela não quer tirar o imóvel de você, ela quer que você regularize as prestações, tá? E muitas vezes ela pode até renegociar o contrato, pegando aquele saldo devedor seu, aquelas parcelas que você não pagou, e jogando para o final do contrato ou incorporando ao valor da dívida. Tá? Então, existem várias formas de você regularizar isso. Quando você não regulariza isso, você é intimado pelo cartório de registro de imóveis, onde competente para aquele onde o seu imóvel tem a matrícula, e ele te intima a pagar todos esses valores que estão em atraso. Essa intimação para pagamento, ela te dá o prazo de 15 dias para pagar. Não tendo sido pago nesse prazo, em até 30 dias, aliás, no prazo de 30 dias, depois desses 30 dias, o oficial registrador, ele vai certificar que você não foi lá para purgar a mora, para pagar os débitos em atraso, onde abre a possibilidade da instituição financeira em fazer a consolidação da propriedade. Para que ela faça a consolidação da propriedade, ela precisa pagar o ITIV, que é o Imposto Municipal, o ITBI também, chamado dessa forma, e além dos demais emolumentos, né? Averbado isso, essa consolidação da propriedade, o imóvel pode ser levado a leilão. No primeiro leilão, ele vai ser oferecido ao mercado, ao público, porque esse leilão deve ser público e ele vai ser oferecido ao valor de avaliação, tá? Um valor que entende-se ser o valor de mercado. Não tendo arrematantes ou propostas que cheguem nesse valor, ele vai a um segundo leilão. Nesse segundo leilão, a instituição financeira pode optar pelo valor que corresponda ao débito atualizado e todos os encargos, como IPTU, condomínio, o ITIV que ela teve que pagar para consolidar a propriedade e todas as outras despesas de cobrança, com o leiloeiro, se esse valor, ou ele pode optar também que o valor do segundo leilão público seja da metade do valor de avaliação. Isso é uma faculdade, é um direito, é uma escolha da instituição financeira. Não havendo leilão, não acolhendo interessados, ou o valor alcançado no segundo leilão não tenha sido o de 50% da avaliação do imóvel, o imóvel pode ser... a instituição financeira pode ser investida na livre disponibilidade. E aí começa o problema. E é um problema de verdade. Tá?
Quando a instituição financeira é investida na livre disponibilidade, diz ali que ela pode fazer o que quiser com o imóvel, inclusive vender pelo preço que ela quiser. E muitas vezes ela vende por um valor acima daquele valor que foi determinado para o segundo leilão. Às vezes ela vende por um valor até muito próximo do primeiro leilão, e já vi casos também de ser vendido por valor superior à avaliação do primeiro leilão. E esse artigo 27, parágrafo 2º, se não me engano, da Lei 9.514, ela diz que, neste caso, o devedor ele não teria direito, né, a essa diferença de valor, o que para o nosso direito brasileiro é vedado. O Código Civil ele traz em si um princípio, e chamo de princípio porque isso está acima, inclusive, da própria lei, que é o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Então, a instituição financeira estaria, neste caso, tendo um enriquecimento, tendo um lucro, vamos dizer assim, superior e em detrimento, em prejuízo do devedor, o que não é permitido. Os bancos não pagam isso voluntariamente. Você pode ir lá, tentar, chorar, espernear, eles vão te dar exatamente essa explicação que eu estou te dando. Artigo 27, parágrafo 5º, perdão, eu tinha falado parágrafo 2º, é o parágrafo 5º. Eles vão te dar exatamente, olha, de acordo com o artigo 27, parágrafo 5º da lei tal, eu não sou obrigado a te restituir esse valor, porque a lei diz isso. E você só tem uma opção. Só tem uma opção para ter esse dinheiro de volta. De volta não, para você ter esse dinheiro que deveria ser seu, o judiciário. E o judiciário vem entendendo de forma maciça, praticamente uma decisão que ocorre em todos os níveis da justiça, que neste caso sim, ocorre a ocorrência do enriquecimento sem causa e que o banco é condenado a pagar essa diferença, a pagar essa diferença para o devedor. A gente vê muito caso assim, né? E agora tem um detalhe, no momento do contrato, né? É que a pessoa tem que prestar muita atenção a isso tudo, né? Porque como é uma garantia pelo dinheiro que ele tomou e o dinheiro para o banco é um produto, é uma mercadoria, né? É a mercadoria dele. É a mercadoria dele, ele vive em função do lucro desse dinheiro, desse produto, dessa mercadoria. Então, no momento que você tomou o dinheiro e alienou ali seu bem, dizendo que se você não pagar, aquele bem é que vai a leilão ou vai pertencer ao banco, né? Vai pagar aquela dívida. Muitas vezes você até calcula mal o valor do seu próprio imóvel e acha que ele está aquém daquele valor e que se o banco tomar, tudo bem, né? Tá tudo certo. Aí depois que você vê o leilão, aí você diz, pô, minha casa valia 200 mil, o banco vendeu por 500, então eu quero 300 de volta. Também é um lado ganancioso de quem era o proprietário, né? Também tem esse lado, a gente tem que ser justo, né? Mas, sim, tem que ser justo. Como você disse, a justiça, né, no Brasil está dando grande causa. Teve até um caso agora no Rio de Janeiro, aquele ator de novelas, né, que foi muito famoso aí na década de 80, Mário Gomes. Foi até candidato a vereador aí pelo PL, mas perdeu, né? Ele teve a sua casa penhorada, né? Ele penhorou a casa e depois o banco tomou. Inclusive agora, na véspera da campanha, ele foi lá gravar um vídeo e desmaiou, né? Quando chegou lá, passou mal, só em ver a casa, né? A mansão que ele tinha, que o banco tomou. Então é um negócio muito delicado. Eu aconselho as pessoas a não alienar nenhum bem, achando que depois não vai, né? Se o banco tomar, que vai rever, que não. Cuidado, porque o contrato é o que vale, né, Abrão? Na verdade, a gente tem um cenário que muitos contratos têm cláusulas abusivas, tá? Principalmente aquelas que são leoninas, né? Que limitam direitos à outra parte, a parte mais fraca, que é o devedor, tá? E isso aí causa um desequilíbrio ao contrato e naturalmente vai causar um desequilíbrio à vida da pessoa, né? Porque ela em tese, não deveria, não poderia renunciar a determinado direito. Ela renuncia no contrato a um direito dela, tá? Um contrato de adesão,
que você não consegue negociar as cláusulas, e essas cláusulas que restringem direitos, tá? Onde a pessoa renuncia, isso eu estou falando dos contratos de adesão, que são esses casos, a pessoa não consegue negociar as cláusulas. São contratos que são cláusulas que são nulas, tá? Elas são nulas, de pleno direito. Isso aí, o Código de Defesa do Consumidor traz isso textualmente, e as próprias decisões reiteradas de juízes, tribunais, inclusive dos tribunais superiores, têm decidido dessa forma. Então é importante sempre você estar atento ao seu contrato. Em primeiro lugar, quando você vai financiar um imóvel, a primeira coisa que você deve, assim, a primeira análise, isso vai caber no meu bolso? Eu vou poder pagar sem sacrificar coisas que são importantes? Porque se você tiver a escola do filho para pagar, o plano de saúde, alimentação, você não vai deixar de pagar isso para pagar o financiamento imobiliário. Então é a primeira observação, é a primeira análise. Eu posso pagar tranquilamente? Quais as consequências que eu vou ter se eu não conseguir pagar? E você perder o imóvel é uma das consequências, né? Agora, só tem mais duas perguntas aqui também que chegaram agora, mas eu gostaria de fazer uma pergunta antes. Existem duas modalidades de empréstimos bancários, né? Uma que você próprio coloca como garantia um bem, um imóvel, né? Um carro, seja lá o que for. Sim. E tem uma outra modalidade que você não precisa botar nenhuma garantia dessa. E não colocando essa garantia em contrato, o banco tem direito de tomar esse bem, ainda que seja um imóvel, por exemplo, de uso e fruto da família, o único bem, o banco consegue tomar também esse imóvel? Então a gente está falando de coisas diferentes. Um é do sistema, o que eu estou falando, do sistema financeiro imobiliário. Certo. Tá? Financiou o imóvel e não conseguiu pagar. Isso. Mas eu queria saber sobre aqueles empréstimos que dão como garantia. Dá determinado imóvel como garantia. Imóvel, Pois é. Também o que não dá, porque tem gente que toma um empréstimo, mas não dá o imóvel como garantia, sim, porque é um valor menor, né? Isso, mas ainda assim, a sua pergunta foi... O banco, ele pode tomar esse imóvel sem a garantia? Sem a garantia? O imóvel, o bem de família, ele, em tese, é impenhorável, tá? Em tese, ele é impenhorável. Mas não há direito absoluto, ok? Então, em raríssimos casos, você pode não ter essa proteção do bem de família, mas via de regra tem sim, tá? Embora você não tenha dado determinado imóvel em garantia, aquele imóvel, ele simplesmente você o tenha, você fez lá uma operação de crédito com o banco, assinou como avalista ou como fiador, seja lá a posição que for, e você não deu nada em garantia. O banco, numa execução judicial, ele pode sim requerer a penhora dos seus bens, tá? E pode ser penhorado, inclusive, o bem de família. Aí vai caber à sua defesa, ao seu advogado, demonstrar no processo, nos autos do processo, que trata-se de um bem de família e que esse bem é garantido pela Lei 10.060, tá? Eu acho que é essa lei. Então, ele conseguindo demonstrar isso, o juiz pode afastar o direito do banco em penhorar aquele imóvel, porque aquele imóvel é considerado como bem de família. Okay. Tá? É possível sim. Helena pergunta aqui, é seguro comprar imóveis em leilão? Oi, Helena, bom dia, muito obrigado pela sua pergunta. É seguro sim, mas existe uma série de cuidados que você precisa tomar antes de decidir comprar. Você tem que ver se o imóvel está ocupado, se o estado do imóvel, porque muitas vezes as fotos que você tem disponíveis. Os leilões hoje são basicamente todos online, tá? São públicos, mas são online. E muitas vezes a pessoa não consegue visitar o imóvel. Você tem a foto do prédio, e muitas vezes você chega lá, o apartamento está completamente destruído. Via de regra, é seguro sim você comprar o imóvel em leilão, você arrematá-lo em leilão,
mas existem alguns cuidados que você precisa ter, como outros processos relacionados àquele imóvel, tá? Eventuais ações possessórias, onde se discute a posse do imóvel, o que é extremamente comum. Então, essas ações costumam ser demoradas, tá? E você vai ficar ali 2, 3 anos, 4 anos após ter pago o imóvel sem utilizá-lo, e quando você for recebê-lo, pode ser que receba, depois da arrematação, com débitos relevantes de IPTU, de condomínio, além de outros débitos possíveis de terem. Leandro Ribeiro pergunta aqui, uma dúvida, é possível financiar imóvel de leilão? Olha, impossível não é. Não é impossível, tá? Muitas vezes a própria instituição financeira que colocou aquele imóvel a leilão, ela mesma te oferece o financiamento. O negócio da instituição financeira não é vender o imóvel. O negócio dela é te vender dinheiro, é te emprestar dinheiro. Então, se você for lá nos leilões da Caixa, do Banco do Brasil, do Bradesco, eles inclusive lá vão ter as ferramentas de empréstimo que você pode fazer as simulações e com certeza é bem possível que você consiga. Tá? Então é extremamente possível sim, tá? É possível. Assim, Abraham, enquanto eu não quitar o débito, o financiamento, o imóvel não fica em meu nome. O imóvel está em seu nome, Está em meu nome. alienado à instituição. Eu posso vender, repassar esse financiamento para outro, para terceiro? Então, o repasse formal do financiamento, ele depende de uma avaliação de risco prévia do banco e a aceitação do banco. Na verdade, você não repassa o financiamento. A pessoa que está comprando faz um novo financiamento, onde o banco entra como interveniente. Mas aí o imóvel sai do meu nome, passa para o terceiro. Como é que é? O financiamento sai do meu nome, passa para o terceiro? Passa para o terceiro, a responsabilidade é dele. Se o banco aprovar, né, o cadastro. Se o banco aprovar, exatamente. Aí o que fazem? Para não ter nada disso, faz aquele contrato de gaveta. E muitas vezes acaba dando problema no futuro. Isso que eu ia falar. Você vende o apartamento, a pessoa vai morar lá, assume o pagamento, depois às vezes não paga, atrasa e a cobrança vai para o comprador, né? Para a pessoa que figura no contrato. A pessoa que figura no contrato. Agora também o risco aí não é dessa pessoa, né? É de quem pegou o apartamento, porque ela está morando lá, ela pagou para aquela pessoa uma parte, e se ela deixar de pagar, o apartamento vai a leilão, né? Vai. Então o risco volta a recair sobre o morador, né? O adquirente original. Sim. Mas o adquirente não vai perder mais nada porque ele já recebeu a parte que ele já pagou. Por exemplo, ele pagou 100 mil e ao passar esse apartamento para um amigo, o amigo pagou a ele, restituiu a ele 100 mil que ele já havia pago. Sim. Né? Então ele está livre até ali de qualquer prejuízo. Né? O terceiro pode pagar. Paga, quer dizer, é um acordo então. É um acordo de gaveta, entre as duas né? partes interessadas. Exatamente. O que ele já pagou, a pessoa, o terceiro, pode pagar. Sim. Se dá a ele esse dinheiro. Pode, aí ele está vendendo, pode até ser mais do que já pagou, depende do valor do imóvel. O imóvel pode ter valorizado. Né? Aí é diferente, por exemplo, de um carro. Um carro, você faz esse contrato de gaveta, a pessoa assume os pagamentos e até está pagando certinho. Mas como o carro está em seu nome, qualquer acidente, atropelamento, morte vai cair sobre você. Pode recair, respingar alguma coisa. Aí é diferente. Porque a transferência ainda não foi feita. Não. Para o nome da pessoa. Está em nome do primeiro adquirente, como ele falou aqui. Agora, no caso, Abraão, a casa já é menos problema, né? Para o adquirente, digamos. Porque... Na verdade, é problema para todo mundo, porque o débito, a dívida, não é daquele segundo, né? Do primeiro. É do primeiro. Tanto faz móvel como imóvel. Tanto faz, o débito é de quem assinou o contrato. Mas o risco aí qual é? É perder o imóvel para o banco. O maior prejudicado nesse ponto, nessa conjunção exemplo, que eu coloquei, seria o segundo adquirente, né? Porque ele pagou a primeira adquirente e está morando no imóvel. Né? O que acontece, o que eu já vi acontecer algumas vezes, foi o primeiro adquirente, a pessoa que vendeu, tá, através do contrato de gaveta, chegar num acordo, olha,
eu tô com esse débito aqui que você não pagou. Pelas nossas contas aqui, eu tenho que te dar ainda 30 mil reais. Toma os 30 mil, sai daqui e deixa que eu volto a assumir. Tá? E daqui para frente o apartamento volta a ser meu, a gente faz o distrato. Isso acontece. E a minha recomendação é, não faça o contrato de gaveta. Se a pessoa que está querendo comprar esse imóvel seu, ou a moto, ou o carro, seja lá o que for, não possui o crédito no mercado financeiro para essa aquisição, eu acredito que você também não deva dar esse crédito a ela, tá? Então, vai vender, vende do jeito normal. Ele que procure uma instituição financeira para financiar, quitar, o banco entra como interveniente quitante da dívida que você tem, você recebe a sua diferença lá em dinheiro e todo mundo tem a sua vida livre. Tudo liberado. Tá aparecendo no vídeo aí, né, quem tá participando, quem mandou perguntas, né? Não dá para saber quem é. Dean Brito ali, ela coloca... Dean, bom dia. Parabéns, Abrão, né? Valeu, Dean, obrigado pela audiência aí. E aí vai ficar aparecendo aí as pessoas. Bom, legal. Tem pergunta aí, Toné? Sim, por exemplo, no caso da morte daquele que financiou, os herdeiros têm que pagar? Como é que fica aí? Os contratos os contratos imobiliários, Toné, eles têm seguros obrigatórios, tá? Existe uma composição de renda familiar, como o esposo, 50%, tá? O casal recebe a mesma coisa, então na composição familiar ficou 50-50. A prestação... Aí eu quero saber se a dívida vai ficar para a viúva, no caso. Não. Não é isso? Pois é, aí então existe um seguro obrigatório, que em caso de óbito, o seguro cobre a parte da pessoa que faleceu, tá? Então ela não... Mas isso já está incluso, peraí, no contrato original? Está no contrato. No original, quando foi logo no... Tem a obrigatoriedade do seguro no contrato, é um seguro obrigatório. Seguro obrigatório. Tá? É obrigatório, não tem como não ter. Só que você não precisa contratar esse seguro com a instituição financeira que está te financiando o imóvel. Tá? Não existe essa obrigatoriedade, senão configuraria uma venda casada. Então, mas a pessoa vindo a falecer, tendo o seguro, estando em dia lá as prestações do seguro, a parte referente à pessoa que faleceu fica quitada. Os 50% fica para... O supérstite, né, que é o sobrevivente, o cônjuge sobrevivente, ele vai continuar pagando a parte dele. Em caso de união estável, não é? Não, seja em qualquer situação. Qualquer situação. Bacana, né? É bom esclarecimento, porque tem muita gente que não sabe, né? Outro dia eu vi um caso, cheguei até a participar indiretamente, porque eu aluguei esse imóvel, e esse imóvel, o dono, ele ficou 20 anos sem pagar nenhuma parcela. Ele só pagou a entrada, o sinal, e nunca pagou nada à Caixa Econômica. E eu ficava abismado. Mas 20 anos? Como é que pode ficar tanto tempo sem pagar e a Caixa não leiloar? Aí eu fiquei sabendo das manobras dele. O cara ia lá entregar a intimação. Ele fugia. Aí ele dava uma grana, o cara para dizer que não achou. Mas já tem um tempo, né? 20 anos ele levou, rapaz. Isso foi até esse ato que eu testemunhei, né? Foi até 2012. Aí em 2013 a Caixa conseguiu tomar. Hoje, isso não precisa ser mais feito pela via judicial. Pode tudo ser feito extrajudicialmente direto com o cartório. Não há necessidade de envolver a justiça. Como é que o banco faz hoje? Hoje, por exemplo, o cara está lá, tem um ano que ele não paga as parcelas, né? Aí o banco vai mandando aviso, qual é o procedimento e qual o prazo máximo para o banco tomar posse desse apartamento? Quando o contrato não estipula esse prazo, 60 dias, 90 dias, esse prazo de carência, o prazo é de 15 dias. Inadimplência, no caso, não? Não, é o prazo que a lei chama esse prazo de carência. Tá? Mas seria o prazo que você deixa de pagar até a data em que o banco... A data que você deixa de pagar até a data que o banco pode tomar as providências dela. Quando não há no contrato menção a esse prazo, o prazo é de 15 dias. No prazo de 15 dias, o oficial registrador vai intimar a pessoa a pagar.
provocado pela instituição financeira. Ele requer que o cartório intime a pessoa a purgar a mora. Tá? Depois disso, tem 30 dias para ver a averbação, tá? De que a pessoa não foi lá quitar o débito. Dentro desse prazo, dentro desses 15, mais 30 dias, você ainda pode ir lá pagar, tá? Ou renegociar com o banco. Ultrapassado esse prazo, o cartório certifica isso na matrícula do imóvel e pode ser designado leilão. Não, consolida-se a propriedade após esse prazo e depois pode ser designado leilão, com um prazo mínimo de 60 dias. Aí tem um direito excelente para você que, a partir desse momento, consegue resolver a sua situação. Existe o direito de preferência, tá? Acho que é no artigo 26, parágrafo 2º desta lei. Você pode, através do exercício do direito de preferência, arrematar um imóvel, tá? Pelo valor do débito, mas às vezes o débito é pequeno, muitas vezes os débitos não são enormes. Porque as parcelas são pequenas. Às vezes são pequenas, né? Às vezes são grandes, quando passa muito tempo. Então você paga todas as prestações que estão em atraso até a data de você acertar a sua vida lá, paga todas as despesas que o banco teve, inclusive aquelas incorridas com a consolidação da propriedade, a despesa com a intimação do cartório de registro de imóveis, e despesa de averbação, todas as despesas, os seguros obrigatórios, tá? Enfim, despesa de cobrança, tudo. Qualquer despesa que o banco tenha, ele vai ter que te apresentar, obviamente, uma planilha disso, vai ter que comprovar que essa despesa foi realizada, e aí você pode pagar isso e o imóvel não vai a leilão, tá? Isso aí é como se você comprasse no segundo leilão, você fizesse uma nova aquisição, você adquirente que perdeu o imóvel, você pode comprar o imóvel por esse valor que eu estou te falando, no segundo leilão. Tá? Sim, mas a pessoa deixou de pagar, ela pode participar do leilão? Então, ela não participa do leilão, tá? Mas ela tem o direito de comprar por esse valor. O débito, mais todas as despesas, impostos, taxas condominiais, tudo isso. Mas aí teria que comprar à vista. Via de regra à vista, porque se ela está com essa pendência, ela já está com o nome negativado. Aí o banco não vai querer, não vai emprestar para a pessoa negativada. As políticas de risco normalmente são essas. Outra coisa, Abra, então eu tenho esse financiamento do imóvel, pagando direitinho. Eu posso chegar em outra coisa creditícia, outra agência, fazer outro financiamento de outro imóvel, se quiser? Pode, isso aí se chama portabilidade de crédito imobiliário. Você pode chegar para uma instituição financeira que tenha uma condição, uma taxa de juros mais favorável, melhor, mais baixa, onde você consiga renegociar um prazo melhor, e você pode sim. Ele paga, ele entra como interveniente quitante, ele quita a sua dívida e você passa a dever a ele. É uma operação normal. Não, mas aí você não está entendendo o que eu estou falando assim. Aquele fica lá, eu estou pagando. Eu quero fazer outro novo. Comprar outro financiamento, imóvel. outro imóvel. Outro imóvel? Quer comprar outro imóvel. Não, você é livre para comprar o que você quiser, desde que caiba na sua renda. Não ter negativado, pode comprar quantos quiser. Quanto que você quiser. Isso. Tem uma pergunta aqui, eu queria até que botasse na tela aí, que a pergunta é grande, viu? Eita. Bota na tela aí, por favor, Silas. Chegou uma pergunta aqui de Anderson Santos. Dá para botar aí? Olha lá. Eu comprando um imóvel em leilão, mas o imóvel está ocupado. Devo entrar com ação para a desapropriação do imóvel? Quanto tempo, em média, a justiça leva para conceder essa desapropriação? Anderson, obrigado pela sua pergunta. É uma pergunta excelente, tá? Vamos lá. São duas perguntas, né? O imóvel está ocupado e você tem que entrar com uma ação para desapropriar. A ação adequada para você entrar é a ação de imissão na posse, tá? Porque você está tendo uma posse nova, você nunca teve. Você, a partir do momento que você arrematou, recebeu a carta de arrematação, foi no registro de imóveis
e averbou as margens da matrícula, que agora aquele imóvel é da sua propriedade, você tem que entrar com uma ação de emissão na posse para que você seja emitido na posse nova. Essa é a ação, tá? A outra pergunta que faz ali. Tempo médio para desapropriação. Olha, essa aí é a pergunta de $1 milhão, né? Você pode conseguir em sede de medida liminar, evidenciando um bom direito, o que não é difícil, tá? Mas o cumprimento dessa medida liminar não é fácil, são ações que costumam demorar. Eu, por exemplo, já tenho ações dessa mesma natureza, embora o imóvel não tenha sido adquirido em leilão, que o prazo já ultrapassa 5 anos sem sentença. São ações demoradas, normalmente são ações muito combativas. Você tem que ter um advogado que seja extremamente brigador pelo seu direito, e se você pegar um advogado adversário também brigador, se prepara para demorar um pouquinho, tá? Se prepara, pode demorar, não costuma ser rápido. Sempre que as ações envolvem posse, desapropriações, posse nova, reintegração de posse. A reintegração de posse eu volto a falar aqui, a ferramenta, é o instrumento processual inadequado para esse tipo de ação. E eu vejo muitos colegas meus cometendo esse equívoco. Tá? O ideal aí não seria ação de despejo? Não. O despejo é um instituto específico para o aluguel. Tá? É uma ação de emissão na posse, tá? Porque você tem uma posse nova. Desapropriação, então. Não. Emissão na posse mesmo. A desapropriação é o Estado, né? É o Estado. Que desapropria o bem do particular. Então você tem que entrar com uma ação de emissão na posse, você ter uma posse nova, e com base na propriedade. E pode demorar, tá? Pode demorar. Às vezes é bom você chegar na pessoa que está lá ocupando o imóvel e tentar um acordo. Às vezes você tem que oferecer alguma vantagem financeira, o que pode ser até muito melhor e mais barato do que uma ação judicial. Mas também isso não costuma acontecer muito não, é só mais uma opção. Ok. Mais alguma pergunta, então, né? Assim, no caso de eu já ter quitado 70%, 80% do imóvel. Uhum. Aí tem um prazo, passei 90 dias sem pagar. Aí fiquei inadimplente já. Aí passou do prazo de validade que eu tinha, né? Para pagamento, para quitação desse débito. Mas aí eu vou lá, mas passou o prazo. Eu posso entrar com recurso, eu vou quitar fora do prazo. Ou então eu posso entrar com recurso para reaver a devolução do dinheiro, não vai, né? Não entra. Prazo no direito é fatal, tá? Quando se trata de... Mas veja bem, mas eu já paguei quase 80% do imóvel. Mas falta 20%. Pode faltar 10, né? Aí. Existe... O banco é o dono. Existe no direito brasileiro um instituto que como se você tivesse cumprido substancialmente o contrato. E o conceito é mais ou menos o seguinte: você cumpriu ali 95% da sua obrigação, que seria o cumprimento substancial do contrato, tá? O que entende-se hoje como cumprimento substancial do contrato, restando 5%. E você demonstrar, tá, de forma inequívoca, olha, esses 5% eu não consegui por causa disso. O judiciário, em alguns casos, consegue, através de uma declaração confirmando tudo que você falou e o que você está pedindo, e que você já bateu mais 50% do débito do financiamento. Entendeu? Mas continua 5%. O banco está ali para receber tudo. Essa lei, ela teve recentes e muitas atualizações que prejudicaram o direito do comprador do imóvel. Tá? Entendo que isso tenha sido por conta de um lobby fortíssimo que os bancos têm no Congresso Nacional e pressionaram e influenciaram para que essas alternativas, né, essas alterações à lei fossem de fato editadas. O que causou prejuízo, tá, pro adquirente do imóvel. Causou bastante prejuízo, um prejuízo bem relevante. Antes era muito mais difícil um banco tomar um imóvel, levar o imóvel a leilão.
levava 20 anos, como o Barbosa falou aqui no caso de um conhecido dele. Hoje ele faz isso tudo sem a necessidade da justiça, extrajudicialmente, e do início do atraso, do inadimplemento da primeira parcela até o final, até o final de todo o processo, o imóvel, a instituição financeira sendo investida na livre disponibilidade do bem imóvel, isso pode levar, eu já vi casos que isso aconteceu em 6 meses. Né? Muito rápido. Muito rápido. É rápido. Hoje esse procedimento é rápido. E essa lei teve essas alterações justamente para que esse procedimento fosse mais célere. E a justificativa é trazer segurança jurídica para as instituições financeiras. Tá? Óbvio, não deixando de observar direitos fundamentais dos adquirentes, dos compradores, mas o privilégio maior foi dado às instituições financeiras. A prioridade é deles, né? Eles querem receber deles, né? Nesse caso foi, tá? E a gente deve compreender que, de certa forma, também não é errado, porque, não sei se você percebeu, lá para 2006, alguma coisa assim, os bancos começaram a deixar de emprestar para financiamento imobiliário. Porque tinha muita dificuldade em receber. As portas, diminuíram, né? Porque tinha muita dificuldade em receber, em executar aquele contrato. Aí um caso como o do que o Barbosa falou, levava 20 anos para citar a pessoa. Então isso veio a simplificar todo esse procedimento para estimular o crédito oferecido para financiamento imobiliário, mas por outro lado o adquirente, o comprador, o mutuário, né, ele teve alguns direitos prejudicados, alguns direitos suprimidos. Bom. Ok. Mais alguma pergunta? Não, por enquanto não. Ok, eu acredito que tiramos aí as dúvidas dos nossos telespectadores. Não tem mais pergunta aqui, Abra. Quer acrescentar alguma coisa? Fica à vontade aí. Eu gostaria de só acrescentar que eu já peguei vários momentos vários casos em que esse aí realmente é um momento muito difícil, não só para o devedor, mas para toda a família. E quero dizer que você tem direitos que são garantidos pela lei, pela Constituição Federal, pelo Código de Defesa do Consumidor, e esses direitos têm grande valor, sim. Você conhecer esses direitos, saber deles, através do seu advogado de confiança, assim, é de extrema importância para que você consiga fazer com que eles valham para você, até porque eles valem muito, tá? Então sempre procure o banco para saber como está a situação. Às vezes não precisa ficar não chegar num ponto extremo do imóvel a leilão. Existem várias alternativas. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, você pode suspender até 12 vezes, 1 ano, as parcelas. Então você tem uma série de instrumentos que podem te ajudar a passar pelo momento financeiro de dificuldade e para que você saia do outro lado bem. Mas é preciso, viu, Abra, desculpa aí, tem que realmente consultar um advogado, porque para orientar. A pessoa, eu mesmo não sabia disso. Sem advogado. Muita desinformação. A pessoa não sabe. Inclusive, na hora que assina aquilo lá que eu falo com aquelas letras miúdas, ninguém vai ler aquilo. Você assina aqueles contratos que você tem direito não tem, ali você não sabe de nada. É completamente desinformado. Essa desinformação é ruim. Aí você falou esse negócio de 12 meses aí, eu não sabia. Mas isso é a Caixa Econômica especificamente. O brasileiro, né, Toné, tem esse defeito, né? Não, mas sabe o que é? É a ânsia, peraí, Barbosa, de você pegar um dinheiro, de quer comprar a casa já tá lá, senão o cara vai vender para outra pessoa. Então, mas às vezes você paga ali. Aí você vai e faz tudo, não, eu quero. Então, às vezes você deixa de pagar. Quanto seria hoje uma consulta de um bom advogado aí? Depende, os valores variam, né? Vamos supor que seja um salário mínimo. Quer saber os honorários? Não, vamos supor que seja um salário mínimo. Para o advogado ir lá com ele, acompanhar, ler o contrato e tudo. Isso pelo menos explicar o que então, isso vai evitar uma série de problemas no futuro. Pode evitar, sim. Né? E problemas graves. Problemas graves. Então, vai sair até mais barato do que... Pois a mesma coisa de muito você... mais. Normalmente, o advogado atuando de forma preventiva é muito mais barato do que de forma corretiva. Exatamente. Porque lá o custo é maior.
maior o prejuízo, né? Exatamente. assim. Pela desinformação. Então é de extrema importância que você, desde o momento do contrato, tenha lá a companhia do seu advogado, Ali seja bem orientar, isso que eu tô orientado. falando, Abra, Isso é importante. importantíssimo. Para você ter ideia, Tônia, essa lei 9.514, ela é difícil até para gente que é advogado. Ela é complexa. Aham. Ela tem remissões, você chega em um artigo, ela remete a outro lá em cima, que já remete a outro. Ela não é de leitura fácil. Então, se pra gente é de uma leitura difícil, imagina pra pessoa que não tem essa habilidade de leitura. Pois é, não custa muito não, contrata um advogado, né? Se não tiver uma sugestão, tá aí, ó, o telefone do Dr. Abram, né? Isso. Entre em contato, né? E é isso aí, o advogado está aí para ajudar. Eu quero agradecer aqui, né, as pessoas que participaram aqui do programa: Alan Bastos Machado, Gabriel Salamberri, de Games Play, Alan Bastos, Henrique Brito, Helena, Jean Brito, Leandro Ribeiro, Milena Araújo, e tem aqui um comentário do Alan Bastos agora. Parabéns, Abram, apesar do tema ser difícil, conseguiu explicar de uma forma objetiva e mais simples. Eu espero. Parabéns. Pronto. Eu queria mandar um abraço para o meu amigo Alan Bastos. Muito obrigado, você está sempre aqui presente. E um beijo especial para o Gabriel Salaberry. Gabriel, obrigado pela sua companhia aqui com a gente. Para mim é importante saber que você está aí assistindo a gente. E a todos os outros participantes também, a todos os telespectadores, muito obrigado. Espero que tenha sido um programa que tenha acrescentado. A gente busca trazer informações em linguagem simples, claras. Foi muito esclarecedor. Para que você consiga entender melhor os seus direitos e exercê-los, que é importante. Ok, então até a próxima semana, Abra. Até, Barbosa, muito obrigado. Até a próxima semana, Toné. Até a próxima semana, você que está em casa. Ok, esse foi o quadro Entenda Direito.